obstétrica não é obstetra. A visita da vigilância sanitária foi cancelada.
Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Obrigado, Giovanni. Bom, acho que vocês já me conhecem, né, do sexto período, quando a gente teve a disciplina de medicina baseada em evidência. E agora, no sétimo período, eu fui convidado para também dar essa disciplina de integração curricular para o sétimo período, abordando um outro assunto relacionado a processo decisório em medicina. Eu já dei essa aula para a turma B e hoje nós vamos dar essa aula para a turma A. Temos um programa que vai ser cumprido, né, o conteúdo da disciplina. Vamos funcionar de uma maneira semelhante, igual a outra disciplina de integração. Acredito eu que no final, né, nós vamos ter, nós vamos ter uma avaliação, a não ser que haja uma orientação diferente da coordenação. Essa avaliação vai ser através de um formulário Google para vocês responderem questões, retornarem para mim, e aí a gente coloca isso como avaliação. Tá? O tema dessa disciplina, eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Estão vendo o slide? Alguém, por favor, responda. Estão vendo o slide? Sim, professor. Sim. Obrigado, Júlia. Vamos lá, então. A disciplina de integração me foi pedido para conversar com vocês a respeito dessa campanha de medicina que se chama Choosing Wisely, e também falar alguma coisa sobre P4, que significa prevenção quaternária. Nós vamos abordar esses dois temas durante todo o período, né, selecionando assuntos ou patologias das disciplinas que vocês dão no sétimo período. Para que eu não precise toda hora ficar falando de Choosing Wisely, nós vamos utilizar o termo escolher com sabedoria em medicina, né? Então, o que significa escolher com sabedoria em medicina? Que é exatamente a tradução de Choosing Wisely. Dentro da medicina, como é que nós tomamos as nossas decisões escolhendo com sabedoria, né? Quais são os fundamentos, né, da escolha com sabedoria em medicina? Na verdade, isso é uma campanha que foi colocada por uma... primeiro, perguntar se isso é necessário, escolher com sabedoria em medicina, é lógico, né? Tudo que a gente faz, a gente precisa decidir o que fazer com o doente, seja questões relacionadas ao diagnóstico, sejam questões relacionadas ao tratamento, né? Então, a gente vai sempre escolher com sabedoria em medicina. Eu brinco com os alunos, né? Já fiz isso muitas vezes, que bom senso não está nos livros, né? No livro a gente aprende todos os fundamentos, a fisiologia, a fisiopatologia, critérios diagnósticos, drogas para tratamento, né? Mas ali no livro não está colocado, né? E está escrito também a respeito da experiência do médico, particularidades do paciente, escolher a melhor evidência científica, mas ali não está escrito bom senso. Bom senso você desenvolve ao longo do tempo, né, tendo que fazer escolhas. É exatamente escolher com sabedoria em medicina. Então, a resposta aqui é sim, né?
Aqui nós temos as disciplinas que vocês fazem no 7º período, além da própria integração, né? Então, vejam que são vários temas. Nós vamos tentar pensar, dentre essas disciplinas, alguns temas, algumas patologias, que se aplica ali o raciocínio para escolher com sabedoria. Nós vamos ver isso nas aulas subsequentes. Hoje nós vamos ter uma aula apenas de fundamentos, né? Fundamentos ou princípios de como escolher com sabedoria em medicina. A campanha, né, dessa escolha com sabedoria em medicina, ela foi colocada por uma sociedade médica, né, de medicina interna, em 2012. E o que levou esse grupo de médicos, né, dessa sociedade médica a colocar essa campanha, escolher com sabedoria, né, em 2012, houve uma pressão, né, uma pressão ou uma decisão de se adotar algumas posturas para diminuir os custos progressivamente elevadíssimos da medicina nos Estados Unidos. Então, como que eu poderia praticar uma boa medicina com segurança e qualidade para o paciente sem impor um custo imenso ao sistema, cada vez maior, né? Tem alguém com o microfone aberto. Então, o início da campanha foi diminuir custos, procurando manter a qualidade e a segurança do sistema. Quer dizer, como que eu posso atender o meu paciente com qualidade, com segurança, fazendo com um custo mais... com um custo menor. Oi? Vou interromper aqui um minutinho. Alguém quer falar alguma coisa? Oh, tem alguém com o microfone aberto. Eu não sei quem é. Vamos ver aqui. Não consigo identificar. Outra coisa, eu só vou pedir para vocês colocarem o nome e a matrícula ao final da aula. Não é nesse momento. Eu tenho 22 pessoas em sala de aula. A turma de vocês tem que assistir a aula, não é isso? Então, eu peço que assistam a aula, esclareçam as dúvidas e, ao final da aula, eu vou pedir para colocar o nome e a matrícula. Eu estou vendo aqui que vários de vocês já colocaram isso, né? Não é para fazer dessa maneira. Concordam? Ou não? Para a gente poder progredir. Alguma questão? Alguma dúvida? Tá bom. Vamos lá, então. Vou voltar a compartilhar. Então, o objetivo da campanha, né, para o início da campanha, que foi uma campanha que deu certo, né, eu já vou mostrar para vocês, foi diminuir custos, procurando manter a qualidade e a segurança do sistema. Aqui é um texto, né, de uma publicação científica que fala como que a campanha foi iniciada, como que ela foi desenvolvida, e eu pensei algumas partes ali para a gente poder comentar. Uma delas se refere aos custos que eu acabei de falar, né? E aqui o custo americano de saúde, né? Custo de saúde americano elevadíssimo, maior entre os países da OCDE, que em 2016, quer dizer, os países desenvolvidos, o custo americano de saúde é o maior de todos, né? Valores 25% maiores que o da Suíça, país em segunda posição na lista. Custo per capita 50% maior em média, quer dizer, o que se gasta com uma pessoa relativo à saúde é 50% maior em média. Menos consultas ao médico per capita e maior geração de custos. Quer dizer, o americano vai menos ao médico do que em outros países, para comparação, e ainda assim o custo gerado em relação ao sistema de saúde é muito grande.
custo substancialmente maior para todo o sistema, serviços, drogas, administrativos gerados nos Estados Unidos comparado a outros países. O resultado do sistema de saúde, relativo aos resultados, não é o melhor nos EUA, nos Estados Unidos, comparado com outros países. Ou seja, embora se gaste uma quantidade imensa, né, o sistema de saúde, quando você compara com outros países em relação à qualidade do atendimento, à segurança do sistema, aos resultados, não há uma diferença significativa. Então, o que esse grupo de médicos fez é como que eu posso atender e fazer com que o sistema funcione de uma maneira adequada, com qualidade, com segurança, sem impor risco ao meu paciente, porém com um custo menor, para que o sistema ele possa se sustentar, para que o sistema não tenha sobrecarga, para que o sistema não fique saturado, para que o sistema consiga se manter fazendo o atendimento das pessoas, né? Aqui, essa campanha ela acabou sendo reproduzida em vários países do mundo, inclusive no Brasil, né? Então, vários países também passaram a adotar essa campanha de escolher com sabedoria em medicina, né? E as sociedades médicas, né, mais de 80 sociedades médicas, isso nos Estados Unidos, fizeram mais de 500 recomendações. Quer dizer, as sociedades médicas foram chamadas a contribuir e elas contribuíram com mais de 500 recomendações em vários tópicos ali, afins à sua especialidade, de como escolher com sabedoria determinadas questões que são colocadas ali para atendimento do paciente, né? Os alvos dessas recomendações incluem práticas que muitas vezes é difícil comparar do ponto de vista de evidência científica, né? De melhor evidência científica. Mas são práticas que poderiam estar duplicadas, né? Então, a gente escolhe uma delas para não ficar fazendo, por exemplo, exames ou procedimentos que significam repetição, né? E práticas que podem ser perigosas ou são simplesmente desnecessárias. Quer dizer, se eu faço alguma coisa que não se mostra necessária, não se mostra benéfica para atender aquele paciente, eu não preciso fazer, né? Vamos lá. Mais motivos para a campanha de escolher com sabedoria e medicina. Como eu já comentei, excesso de custos, duplicidade, muitas vezes, de procedimentos, exames que são feitos para chegar a um diagnóstico, né, para acompanhar um paciente. Necessidade questionável, quer dizer, poderia não precisar ser feito. Isso tudo sobrecarrega o sistema, impondo um custo muito grande para todos que contribuem ou para toda a sociedade. No Brasil, o nosso sistema público, quem sustenta o nosso sistema público são os nossos impostos, que nós contribuímos para o sistema público, né? Então, quando eu estou atendendo alguém no sistema público, né, vocês vão trabalhar com o sistema público também, eu tenho que ter bom senso, eu tenho que escolher com sabedoria, porque os recursos são os recursos para atender toda a população. Eu não posso agir no sentido de escolher exames desnecessários, procedimentos desnecessários, impor um custo muito alto ao sistema. Isso não é correto. Eu tenho que escolher com sabedoria, né? E tentar evitar o que se chama de excesso do diagnóstico e excesso de tratamento. Quer dizer, pedir uma série de exames ou prescrever uma série de drogas que muitas vezes não vão fazer diferença na evolução daquele paciente, né? Então, são exames desnecessários, são prescrições que não são absolutamente necessárias para tratar um determinado paciente. Além disso, né, quando eu prescrevo alguma droga, quando eu faço um procedimento, quando eu faço um exame, algumas vezes esses exames eles impõem risco ao paciente, como está colocado ali, eu devo agir no sentido de tentar evitar esses riscos impostos ao paciente. Então, os riscos impostos é um motivo para a campanha. Como implementá-la? Iniciativa e aval da sociedade médica. O que esses autores pensaram? Quem tem que colaborar com recomendações, quem tem que nos dizer como escolher com sabedoria a respeito de alguns itens relativos a diagnóstico e tratamento, é quem representa aquela especialidade. Então, a sociedade médica. Então, as sociedades médicas se reúnem para decidir, né, entre uma série de possibilidades,
o que deve ser colocado ali como prioridade para escolha com sabedoria, né? Naturalmente, baseado em evidência científica, a qualidade do item a ser escolhido e implementado, que mantenha a segurança do paciente, ou seja, não impõe risco ao paciente, e que seja também de domínio dos especialistas. Quer dizer, a sociedade ela vai escolher itens para colocar como recomendações, né, da campanha de escolher com sabedoria, que seja de domínio dos especialistas. São itens que os especialistas daquela sociedade fazem com frequência, estão acostumados a pensar e decidir, então fica mais fácil implementar dessa maneira. E também todas essas decisões, isso também é uma premissa da campanha, que se tenha o diálogo com o paciente. Quer dizer, eu estou fazendo isso e não estou fazendo aquilo, e explica ao paciente por que está tomando essa decisão. Quer dizer, então, deve ser baseado em evidência científica, deve ser de domínio dos especialistas, essas recomendações que são colocadas pela sociedade, e, naturalmente, tem que haver diálogo com o paciente também para que o que está sendo proposto caminhe de comum acordo ali com o paciente. Objetivos e processos da campanha. Diminuir a utilização excessiva dos recursos médicos, né? Dos recursos da área de saúde, como eu já coloquei, né? Diminuir custos. Paralelamente, nós vamos diminuir custos. As práticas que geram os alvos das recomendações são práticas muitas vezes, que não têm base científica sólida, ou são duplicadas, que podem gerar perigo para o paciente ou são simplesmente necessárias. Quer dizer, se eu identifico isso, uma prática que está dentro desse contexto aqui, ela tem que ser modificada. Eu não estou escolhendo com sabedoria o que eu estou fazendo, né? Ao contrário, eu devo informar médicos e pacientes sobre práticas médicas que poderiam ser questionadas e discutidas, gerando recomendações. Então, eu tenho que discutir isso dentro da sociedade, fazer as recomendações e levar isso para os médicos daquela área de atuação, daquela especialidade, para que eles possam implementá-las, né? Caso concordem, naturalmente, né? E conversar com os seus pacientes sobre como escolher com sabedoria as recomendações que são colocadas para a sociedade. Isso chama-se também decisões centradas no paciente. Quer dizer, tudo que eu estou fazendo é para oferecer uma assistência médica com qualidade e com segurança. Isso se chama decisões centradas no paciente. O início do processo. O comitê designado pela sociedade, seja qualquer que seja a sociedade, atua na identificação de itens de potencial inclusão e elabora uma lista final baseada nos princípios da campanha de escolher com sabedoria. Quer dizer, então, a sociedade faz isso, reúne médicos, ela escolhe esses médicos, que são os especialistas, que vão identificar os itens de potencial inclusão para as recomendações. E depois de discutirem, elas vão enxugar essa lista, e essa lista vai ficar uma lista pequena, muitas vezes com 5 itens, que seriam os itens principais, que se tornam as recomendações da campanha de escolher com sabedoria em medicina naquela determinada área, né? Os princípios incluem recomendações que têm como objetivo reduzir risco, se baseado em evidência, reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, foco em testes comuns, procedimentos ou tratamentos que sejam do domínio dos membros da sociedade de especialidade. Então, eu estou mostrando para vocês como que as sociedades e o que elas fizeram, como elas agiram para gerar essas recomendações. Então, tem recomendações na área de nefrologia, de oncologia, de urologia, de hematologia, né? Tem recomendações em todas essas áreas. O que eu vou fazer durante o curso? Eu vou pegar uma especialidade, um item que está dentro ali daquela especialidade, preferencialmente de uma disciplina que vocês estejam dando nesse semestre, e nós vamos discutir o que a sociedade colocou como uma recomendação de escolher com sabedoria em medicina, né? Aqui, eu estou colocando o slide anterior com um pouquinho mais. Reduzir risco, procedimento, a intervenção deve ser feito com segurança pela equipe e também ser seguro para o paciente. Quer dizer, tudo que eu vou fazer, eu tenho que levar em conta a segurança do paciente, quer dizer, reduzir risco. Ser baseado em evidência. E aí a gente já conversou isso no outro semestre, naquelas pirâmides de evidência, e as recomendações
que são colocadas pela sociedade, elas, muitas vezes, além de ter a melhor evidência científica, elas também estão dentro de um raciocínio lógico, né? Não apenas leva-se em conta a pirâmide das evidências, ou a qualidade das evidências, desculpem, mas também a lógica. Como eu falei no início da aula, levando o que a gente chama de bom senso, a lógica, o racional. Quer dizer, se eu tenho dois itens que são semelhantes para chegar ao diagnóstico, eu vou escolher aquele que tenha um custo menor, que impõe um custo menor para todo o sistema. Reduzir a pressão, a tensão sobre o sistema de saúde, os custos não necessários e a saturação do sistema. Foco em testes comuns, preferencialmente, quer dizer, para que todos que trabalham naquela área possam participar e dar um retorno. Procedimentos ou tratamentos que sejam domínio dos membros da sociedade da especialidade. Quer dizer, então, os especialistas estão acostumados e eles vão ser, digamos assim, ajudados com essas recomendações a fazer escolhas com sabedoria. E os pacientes também, como eu já comentei anteriormente, são incluídos na decisão. Naturalmente, tudo que é proposto em medicina, isso faz parte, né, da ciência, de como que a ciência caminha, existem também críticas, né, sobre a sua intenção, a intenção da campanha, os métodos utilizados e a eficácia da campanha, né? O que tem sido colocado, que muitas recomendações foram aceitas pelos médicos e somente o tempo dirá se a diminuição dos custos foi acompanhada por avanço na qualidade da ciência prestada. Lembram-se que eu falei lá no início da aula que pelo menos 80 sociedades médicas fizeram mais de 500 recomendações. Então, isso tudo já foi feito e continua sendo feito e continua sendo proposto para os membros daquela sociedade. Nós vamos pensar alguns itens, de acordo ali com as disciplinas que vocês estão dando, e nós vamos discutir um pouquinho com mais detalhe como é que é esse raciocínio de escolher com sabedoria em medicina. O que significa P4, ou prevenção quaternária? Nós vamos, lá no final, nós vamos dar uma aula sobre isso. Hoje eu só vou apenas dizer para vocês o que significa a prevenção quaternária. Eu tenho os níveis de medicina, são 3 níveis, né? Prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária, né? E a prevenção quaternária, está aqui a definição de prevenção quaternária, que foi proposta por um autor, eu vou falar isso com detalhe mais ao final do curso, né, do conteúdo. São ações tomadas para identificar pacientes em risco de excesso médico, que o americano chama de over-medicalização, né? Visando protegê-lo de procedimentos médicos invasivos e sugerir para esse mesmo paciente intervenções que são eticamente aceitáveis. Quer dizer, essa prevenção quaternária também tem ali questões relacionadas a escolher com sabedoria, mas isso recebeu o nome por um autor e foi aceito também e passou a ser chamada de um nível de prevenção quaternária. Muito bem. Então, esses slides que eu acabei de mostrar são os princípios, né, da campanha de escolher com sabedoria em medicina, né? E um iniciozinho só do que significa a prevenção quaternária, que a gente vai deixar mais para o final do curso, né? E eu pretendo, nas aulas subsequentes, né, a gente trazer um tema de uma disciplina e como é que a sociedade colocou aquilo como uma recomendação, utilizando os conceitos de escolher com sabedoria em medicina. Eu gostaria de ouvir alguma dúvida, alguma pergunta que vocês tenham, por favor. Por enquanto é tranquilo, professor. Wesley que falou, né? Veja bem, Wesley, nós vamos desenvolver isso durante esse semestre, né? Mas o tempo todo em medicina, nós vamos precisar sempre agir com sabedoria, sempre agir com bom senso, né? Não entrando no detalhe, né, que a gente vai deixar para fazer isso nas próximas aulas, eu diria para vocês que o médico ele tem um poder muito grande quando ele está atendendo um doente, né?
dentro de um hospital, dentro de uma instituição privada, uma instituição pública, dentro do seu consultório também, né? Ele vai... como é que a medicina funciona? Eu vou fazer uma anamnese, vou colher uma história, vou examinar o doente e vou pedir exames complementares, interpretar os resultados para poder chegar a um diagnóstico e decidir as intervenções terapêuticas. Nós vamos sempre funcionar dessa maneira, né? Então, a escolha dos exames necessários para que o diagnóstico seja feito é uma decisão do médico ali que está na ponta da linha atendendo o doente. Quer dizer, e se nós respeitarmos a autonomia do médico, que vai sempre ser respeitada, a autonomia do médico, veja bem, ele tem autonomia para decidir ali naquela hora que ele está atendendo o doente o que ele vai fazer, né? Eu posso, por exemplo, impor um custo alto ao sistema. Se eu peço algum exame sem necessidade, se eu peço vários exames sem necessidade, além de impor ao doente, digamos assim, riscos desnecessários, perda de tempo para poder fazer o diagnóstico, né? Eu posso atender um doente num consultório, preencher 3 folhas de pedido de exame, o doente vai voltar daqui a 3 meses com aqueles exames todos prontos, entendeu? Então, é necessário. Eu estou escolhendo com sabedoria que exames eu devo pedir para poder fazer o diagnóstico. Essa decisão é do médico. A vida inteira nós vamos fazer isso, né? Eu tenho muito tempo de formado e a minha vida inteira eu sempre atuei ali na assistência, né? Atendendo doentes, né? E passei a minha vida inteira ali, operando, né? Na assistência, naturalmente aprendendo com meus pares, com pessoas com mais experiência, que conversavam comigo a respeito, Afonso, faça assim, não é desse jeito, é daquele jeito, né? E a vida, na medida em que o tempo vai passando, você também, obviamente, tem que estudar, né? Para poder acompanhar o avanço aí da medicina, né? Daquilo que você se propõe a fazer, e adquirindo experiência também. E algumas vezes a vida vai te colocando, talvez até por conta de tempo, de experiência profissional, ou aonde você está trabalhando, vai te colocando em posições, digamos assim, de coordenação, de chefia, né? Eu sempre ouvi e passei a repetir, né? A coisa mais difícil que tem é tomar conta de médico, né? Coisa mais difícil que tem, e é verdade. O médico é um ser difícil de ser gerenciado. Por quê? Porque ele tem autonomia para decidir o que vai fazer. Mas, por outro lado, tudo que você faz dentro da medicina, eu como responsável técnico, eu como seu chefe, eu como coordenador, eu posso conversar com você. Por que você fez isso, né? O que levou você a resolver dessa maneira, né? Então, uma história para vocês. Eu era chefe da clínica médica de um hospital, tinha lá internação, médico passando visita na internação, médico fazendo ambulatório, um grupo de médicos, não era pequeno, um grupo grande, né? No Hospital de Força Aérea do Galeão. E eu, ali por questões de tempo de serviço e experiência, acabei ocupando a função de chefe, né? Era chefe da clínica médica. Aí o diretor me chamou, uma época, uma ocasião. Afonso, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Nós tínhamos um bloco que nós pedíamos os exames complementares, né? Tanto na internação quanto no ambulatório. Era um bloco onde você colocava um xizinho no exame que você quer fazer, que você quer pedir, né? Então, eu estou admitindo um doente, eu vou pedir ali os exames de rotina iniciais, hemograma completo, glicose, ureia, creatinina, sódio, potássio, coagulograma, exame de urina, parasitológico de fezes, eletrocardiograma, raio-x, pedi um conjunto de exames que eu achei necessário naquele doente que eu estou internando para esclarecer o diagnóstico. A nível ambulatorial, também, eu posso pedir exames que eu julgue necessários para chegar a um diagnóstico e poder tratar meu doente, ou então acompanhar o que está sendo feito em relação à terapêutica, né? Aí, bom, voltando, a direção me chamou, o chefe da clínica médica, vem aqui, eu quero conversar com você. Eu falei, o que houve? Olha, o seu médico no ambulatório está fazendo isso aqui. E não fez uma vez só, não, fez mais de uma vez. Ele marcava todos os exames do bloco para o paciente fazer. Todos. Aí
a direção me chamou e falou assim: Afonso, o que está acontecendo com esse médico? Por que ele está agindo dessa maneira? Ele pega o bloco e marca tudo. Eu fui conversar com ele. O caro colega, senta aqui, vamos conversar. Por que você está agindo dessa maneira? Que doença que você quer esclarecer? Que diagnóstico você quer fazer? Por que você está pedindo todos esses exames? Qual é a justificativa? Quer dizer, eu estou querendo ouvi-lo para que ele me dê uma explicação a respeito do que ele está fazendo. Obviamente, não havia explicação razoável. Não havia explicação. E eu tive que conversar com ele para que isso não ocorresse. Ele estava impondo ao sistema de saúde um custo altíssimo sem a necessidade absoluta. Porque o doente que ele atendia, ele pedia todos os exames ali que estava dentro daquele papel, ele marcava o xizinho, o paciente ia fazer todos os exames. Então, estou contando para vocês uma história. Quem está gerenciando precisa conversar com as pessoas. Né? Por que ele está fazendo isso? Não é no sentido de brigar ou chamar a atenção, mandar embora. Né? Se você não trabalha mais aqui, um abraço para você, vai trabalhar em outro lugar. É maluco. Né? Não é isso. Estou falando, estou conversando com as pessoas para saber por que ela está fazendo aquilo. Ela tem que me dar uma explicação razoável sobre por que ela está agindo daquela maneira. Porque o bom senso, a escolha com sabedoria, não estava participando ali daquele processo. Uma outra ocasião, e aí já foi em tom de brincadeira, o colega da imagem, amigo meu também, responsável pelo setor de imagem, onde nós tínhamos tomografia, ele falou: Afonso, vem cá. Nessa época, eu era responsável pelos residentes, chefe dos residentes, da clínica médica. Né? Aí, Afonso, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí estava um pedido de uma tomografia para investigação de alopécia. Aí ele olhou assim: olha aqui, Afonso, você acha que eu vou fazer tomografia de crânio para investigar a alopécia? Eu falei: quem fez isso? Aí ele falou: foi um residente seu, está aqui, ó, a assinatura dele, um residente seu, o carimbo dele. Ou seja, mais uma vez, tive eu que chamar o médico e conversar com ele porque ele estava tendo aquela atitude sem uma lógica necessária. Né? Então, durante a vida, nós vamos aprendendo a escolher com sabedoria. Para isso é necessário que você esteja estudando, para isso é necessário que você use a lógica, para isso é necessário que você tenha bom senso, para isso é necessário que você tenha noção de custo. Porque mesmo no sistema público, todos estão pagando esse custo. É um custo de toda a sociedade. Então, eu não posso abusar disso, eu não posso perder recursos, né? Porque eu ali na minha caneta, com autonomia de médico, eu resolvi todo doente que chegar com cefaleia, eu vou fazer TC de crânio. Não tem sentido isso. Não tem sentido. Eu estou impondo um custo extra ao sistema, né? Um custo desnecessário ao sistema. Vejam, a medicina ela tem que ser exercida com escolhas, com sabedoria, dentro da melhor evidência científica disponível, conversando com o doente, levando em consideração as suas particularidades e preferências, né? Tendo noção de custo também. Essa campanha de escolher com sabedoria em medicina, ela foi desencadeada quando ela se referiu a custos altíssimos impostos no sistema americano. Mas ela é muito além disso. É muito além disso. Vocês vão ver durante o curso que nós vamos abordar alguns temas, né, onde exige do médico que ele, olha, eu tenho a opção A, B ou C, o que eu vou fazer? E por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu estou escolhendo aquilo? O que eu estou usando o que se chama escolher com sabedoria em medicina. Alguma pergunta? Tudo certo, Murilo? Eu acho que vocês têm que participar. Essa disciplina de integração no final do dia, né? Depois de vocês passarem o dia aí tendo aula, né? Presencial, é para que vocês aproveitem, vocês participem, né? E eu estou aqui para poder ajudar, né? Poder ajudar.
Vamos aprender juntos, né? Vamos aprender juntos. Como que a gente escolhe com sabedoria em medicina. Ninguém tem dúvida? Ninguém quer perguntar nada? Vamos escolher um aqui, então. Bruno Tavares, está ouvindo? Estou aqui, professor. Bruno Tavares, estou aqui. O que você entendeu, Bruno, sobre a campanha Escolher com Sabedoria em Medicina? Professor, vou ser sincero, não sei se eu consigo explicar muito bem o que eu entendi, não. Não, eu quero ouvir as suas palavras. Você está aprendendo, tem esse direito de dar a sua interpretação. O que você entendeu do que foi dito? Não sei dizer não, professor. Não sabe? Vamos escolher outra pessoa aqui. Bárbara Félix. Tá presente? Oi, professor, estou aqui. E aí, Bárbara? Qual é a sua opinião? Eu acredito que é escolher melhor os exames que a gente vai usar para cada paciente, para a gente não pedir coisa demais, coisa desnecessária, que no final das contas, ainda mais no sistema público, né, a gente vai sobrecarregar e acaba que as saem nossa depois, que a gente pede coisa desnecessária. É verdade. É esse conceito mesmo. Você tem razão. É isso mesmo. Um outro detalhe também, para que vocês levem em consideração, eu falei da autonomia do médico, né? Nós aqui no Brasil, a gente não tem, digamos assim, uma prática, né? E a sociedade também não tem essa prática, que nos obrigue a ter o que se chama de seguro contra a má prática médica. Seguro para a acusação de má prática médica, o que é uma praxe entre os americanos. Então, o americano, ele atende, mas ele tem um seguro privado, é igual fazer seguro de carro. Eu faço um seguro de carro, ou da minha casa. Eu pago uma quantia que, se acontecer alguma coisa com o meu carro, eu vou ser indenizado. O americano, ele tem a prática de ter esse seguro contra a má prática. Então, se algum paciente que ele atendeu, o processá-lo e ganhar a ação, né? Porque ficou ali caracterizado como um erro médico, né? Imperícia, imprudência, negligência, né? Ele vai pagar uma indenização àquele paciente. E quem vai pagar essa indenização é o seguro que ele contratou. Então, isso faz parte da vida do americano. Por que eu estou contando, do médico americano? Por que eu estou contando isso? Né? Quando o médico tem isso o tempo todo, né, no seu pensamento, quando ele está atendendo os doentes, ele, algumas vezes, ele utiliza do que a gente chama de medicina defensiva. O que é medicina defensiva? Eu lançar mão dos maiores recursos, do maior número de exames necessários para caracterizar uma determinada patologia, né? E o que me levou a decidir a tal intervenção terapêutica. Quer dizer, eu me cerco de tudo que é possível de exames para, se alguém me perguntar por que eu estou fazendo aquilo, né? Eu tenho aqui todos os exames necessários para provar que aquilo devia ser feito. A gente chama isso de medicina defensiva. Qual é o problema da medicina defensiva? Ela impõe um custo muito alto ao sistema, porque você acaba pedindo exames além do necessário, porque se você for interrogado lá na frente a respeito de alguma questão diagnóstica e terapêutica, você tem 50 exames para mostrar por que aquilo foi feito. Então, essa prática, né, de medicina defensiva, que faz parte do dia a dia do americano, né, por conta do seguro contra a má prática médica, que eles todos são obrigados a, digamos assim, a ter esse seguro, né, faz com que o custo aumente muito. O custo aumente muito. A nossa realidade não é essa.
Nós não agimos no dia a dia dessa maneira e nem devemos agir dessa maneira. É lógico que tudo que eu faço em relação ao doente, eu tenho que ter documentação. Essa documentação ela vai estar presente ali no meu consultório, dentro de uma ficha de um paciente, dentro do hospital, isso vai ser levado ao prontuário. Então, se eu tenho uma hipótese diagnóstica e eu ajo no sentido de pedir exames para confirmar aquela hipótese diagnóstica e depois eu decido uma intervenção terapêutica, tudo isso está dentro do prontuário, né? O que eu fiz, como eu agi, que exames eu pedi, como que eu interpretei, qual é o resultado, o que me levou a decidir. Mas eu vou usar sempre o que for absolutamente necessário para que isso seja feito. Na medida em que eu estou agindo com correção, que eu estou agindo com bom senso, que eu estou agindo com lógica, usando a experiência, a melhor evidência disponível, tudo isso que a gente acabou de falar, eu vou usar o estritamente, vou colocar isso tudo no prontuário. A defesa, em princípio, de que eu agi com correção em relação àquele doente é o prontuário, onde está tudo anotado ali, né? Isso não significa que eu devo pedir exames desnecessários, que eu devo pedir exames usar medicina defensiva, está errado, porque eu vou impor um custo muito alto ao sistema e isso não resolve absolutamente nada. Entenderam? Professor, Pode falar. Quem falou? Foi a Bárbara que falou? isso fui eu, falei que eu entendi sim, perfeito. Entendeu? Bom, tem muito assunto para a gente conversar, né? E, naturalmente, em vários momentos, né? Eu vou dar a minha opinião pessoal, né? E vocês podem concordar, discordar, a gente chega ali a um consenso, tá? E eu vou mostrar para vocês, né? O que as sociedades médicas fizeram, as recomendações, dentro de alguns tópicos ali da disciplina que vocês estão dando, que caracterizam o que se chama escolher com sabedoria em medicina. Tá ok? Muito bem. Então, nesse momento, vocês podem colocar ali a matrícula, o nome e sair de sala. Um abraço para vocês. Até depois do carnaval. Obrigada, professor. Um abração. Obrigado pela aula aí, professor. Um abraço, Murilo. Bom feriado. Para vocês também. Cheguei! Presente.